Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 19 da terceira série do ensino médio, a gente vai estudar sobre espectro eletromagnético e aplicabilidade. Na aula anterior, a gente estudou sobre o que eram essas ondas, quais as características das ondas, e a gente classificou e viu um pouco mais a aplicação das ondas eletromagnéticas. Agora a gente continua com essa ideia de onda eletromagnética, só com uma visão maior que vamos entender o espectro. O que é esse espectro, onde que ele se aplica, de que forma, é o estudo de hoje. Então, primeiro, as ondas eletromagnéticas, recapitulando aí algumas características delas. As ondas eletromagnéticas possuem energia suficiente para remover elétrons do átomos, quebrar ligações químicas, são ionizantes, e as que possuem características que são uma faixa final de ultravioletas, raio-x e raio gama. Então, vamos recapitular aí a noção de onda. A onda é aquela perturbação gerada de alguma forma, e a partir daí a gente tem esse sobe e desce, que a gente vai chamar de onda, que são pontos máximos e mínimos em torno de uma posição de equilíbrio. Isso acontece de várias formas, pode ser em meios materiais, chamados de ondas mecânicas, e essas eletromagnéticas é aquelas que podem ocorrer em meios materiais, mas isso não é uma obrigação, elas podem ocorrer também no vácuo. Agora, o que eu necessito que você preste atenção é que se a gente olhar aqui no início, nos raios gamas, há uma repetição muito maior dessa onda aqui. E aí vai aumentando essa distância entre elas. Isso é muito importante para você entender a organização, de fato, do que é o espectro, que a gente vai entender mais na frente. Mas entenda que essa repetição tem a ver justamente com a organização. Essa repetição a gente vai chamar de frequência de onda, que é a quantidade de vezes que se repete. E aí, dependendo do tipo, há uma repetição menor ou maior. Então, vamos lá. Primeira noção dessas ondas voltado para o espectro visível. O que Isaac Newton percebeu quando ele fez essa experiência aí? Que tinha um prisma e quando a luz branca atravessava esse prisma, havia uma decomposição. Seria o quê? Essa luz branca ia se dividir em várias outras cores. Então, a gente teria como essas cores presentes nessa divisão seriam o vermelho, o laranja, verde, azul, anil e violeta. Essas cores se separavam depois de passar por um prisma, a gente vai chamar isso de espectro ou de luz visível. Pois ao atravessarem o prisma, se a gente pegar novamente essas cores que foram decompostas em várias outras, ou a luz branca se decompor em outras, e pegar um prisma novamente e inverter, o que acontece? Todas essas outras se juntam novamente e vai gerar luz branca no final. Então o que Newton percebeu? A luz branca. Na luz branca tem a presença de várias outras cores, o que o prisma faz é separar, que a gente vai chamar isso de decompor. E se essa luz, uma vez separada em cores, for focada para um prisma novamente, ela vai se juntar e gera luz branca. Então, primeiro, o que é a cor? O ser humano e outros animais, com poucas exceções, possuem um mecanismo corpóreo essencial para a sobrevivência, a gente vai chamar esse mecanismo de visão, que é um dos nossos sentidos. Para cada ser vivo, a forma e as funções dos olhos são as mais diversificadas. No entanto, tem um fato comum muito importante aí quando a gente fala de visão. É o quê? É a luz. Porque o que a gente enxerga é justamente isso. Frequências de ondas ou raios de luz que são interpretados pelo nosso cérebro, a gente vai chamar isso de cor. É o que a gente vai chamar de cor. São raios de luz refletidos. Entre os vários fenômenos relacionados com a luz, podemos dizer que tem dois aí que nós vamos trabalhar, que é chamar de refração e reflexão difusa da luz. São os grandes responsáveis pela percepção visual. Então, o que a gente consegue enxergar também está dentro daquelas ondas eletromagnéticas que a gente estudou na aula anterior. Só que aí a gente vai precisar separar e saber que parte específica é essa. Então, essas ondas eletromagnéticas de luz visível cresce do vermelho para o ultravioleta, consequentemente, a energia de radiação também cresce. A luz ultravioleta, por ter o menor comprimento de onda, é mais energética. A luz vermelha, ao contrário, é a menos energética, pois seu comprimento de onda é maior na faixa do visível. Por este motivo, é perigoso expor-se à radiação ultravioleta. No entanto, o espectro eletromagnético, as ondas de rádio, possuem a menor quantidade de energia e os raios gamas possuem a maior quantidade de energia. O que são esses raios gamas ou esse ultravioleta e esse infravermelho? Observe essa imagem. Esse espectro eletromagnético é o quê? São aquelas frequências de vibrações de ondas e elas vão se organizar
de forma crescente. E isso vai do raio-x até ultravioleta. Ou seja, do infravermelho até ultravioleta, que é dos ondas de rádio, desculpa, até os elementos radioativos, que é a parte com frequências menores e frequências maiores de ondas. Então, o que acontece? Nesse espectro, com aquela organização, tem uma parte que a gente vai chamar de espectro visível, que é o que a gente consegue enxergar das tantas frequências que tem nesse espectro eletromagnético. Aí você pode, inclusive, indagar. E o Wi-Fi, que a gente aplica, que faz parte da eletromagnética, mas eu não consigo enxergar. Isso porque ele não está na faixa de frequência que o nosso olho consegue enxergar no que diz respeito à visão. Então, ele não está na faixa de frequência que o nosso olho consegue enxergar, não está dentro do espectro visível, são as cores que a gente consegue ver. Então, o que é esse espectro eletromagnético aí? Ele diz respeito a toda gama de possíveis frequências que uma onda eletromagnética pode apresentar. As distinções entre elas é fenomenológica, por exemplo. Apesar de tratarem de ondas eletromagnéticas, a gente tem o raio-x, luz visível são bastante distintos no modo em que interagem com a matéria. Então é isso, a gente vai ter essa organização de frequências de onda. E uma parte o nosso olho consegue enxergar, a gente vai chamar isso de espectro visível, mas tem várias outras que não conseguimos enxergar, porém compreendemos muitas coisas sobre ela, inclusive conseguimos utilizar no nosso dia a dia em várias áreas. Se a gente falar da visão em si, o que a gente consegue saber? Primeiro, o nosso olho ele vai interpretar essas cores ou esses raios de luz refletidos, porque o que a gente enxerga aí são raios de luz. E aí, a forma de entrada dessa luz nos nossos olhos é córnea, passa pela íris e o cristalino e vai ter a interpretação dessas cores lá no final do globo ocular, que é chamado de retina, e o nervo óptico vai levar essa informação para que o cérebro possa fazer a interpretação. Como é que ocorre, então, essa interpretação dessas cores após ser levado para o nosso cérebro? Essa percepção que entrou através dos nossos olhos, a porta de entrada aí. Como a luz branca é uma composição de todas as outras cores, quando iluminamos o objeto com ela e enxergamos, por exemplo, a cor azul, é porque o objeto refletiu difusamente a luz de cor azul e absorveu todas as outras. De outra forma, quando enxergamos o objeto branco, é porque ele refletiu difusamente todas as cores. Se visto a cor negra, é porque o objeto absorveu todas as cores que incidem sobre ele. Então, já falado, a gente enxerga esses raios de luz refletidos. Agora, a cor específica que a gente enxerga aí depende do que o objeto absorveu e do que o objeto refletiu. E compreenda que o que a gente enxerga é esses raios de luz que são refletidos. É o que volta. A gente não enxerga um objeto. Se tem um objeto em um local e não há presença de luz, a gente não vai ver ele. O que quer dizer que não depende da presença do objeto, e sim de haver presença de luz ou não. E como a gente vai ver, é o fenômeno chamado de reflexão. Então, se você enxerga azul, quer dizer o quê? Que ele absorveu várias cores, mas refletiu difusamente a cor azul. Se você enxerga branco, quer dizer o quê? A luz bateu nesse objeto, ele refletiu todas as cores, que a gente viu lá no prisma de Newton, que todas as cores se juntam e formam branco. Em contrapartida, o branco pode se dividir em todas as cores. E se for o contrário do branco, se for a cor negra? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não há reflexão. O objeto ele absorve todos esses raios de luz e não reflete nada. Como não há nada, então você enxerga a cor negra, o que não é uma cor, mas sim a ausência de cor. Seguindo aqui, a percepção. Como que é essa percepção? Vai mudar aí dependendo dos seres humanos e para alguns animais. Por exemplo, os cachorros e gatos. Por exemplo, não veem todas as cores. Apenas azul e amarelo, mas de maneira geral, preto e branco, numas nuances de cinza. Nos humanos, nós vemos a faixa que vai do vermelho até ultravioleta, passando pelo verde, amarelo, azul. Mesmo entre os humanos, aí tem a questão do daltonismo, são algumas variações e uma dificuldade de interpretar algumas cores. E um terceiro exemplo são as cobras, que veem infravermelho e as abelhas no ultravioleta, são as faixas de frequência na qual eles irão perceber aí. Eu trouxe aqui as imagens para que você possa fazer uma análise. O primeiro representa a visão humana. Observe que vai do ultravioleta aqui para até o infravermelho, a gente consegue abarcar todas as frequências aí. A visão, por exemplo, aqui do cachorro, observe que tem algumas percepções, um pouco de azul, um pouco de amarelo, com as nuances de cinza ali, mas muito diferentes do nosso. É o que acontece também nessa segunda imagem.
E o terceiro representa aqui a visão de uma cobra, por exemplo, que ele vai perceber o infravermelho e ultravioleta, e é por isso que não dá de se esconder, por exemplo, porque ele vai conseguir perceber esse calor, digamos assim, presente nos animais, se está movendo, se não está movendo, ele vai conseguir fazer essa interpretação. Essas cores podem ser usadas em várias áreas para a organização social, pode ser usado na medicina alternativa, a questão de psicólogo, influencia inclusive no apetite. Tem as cores que podem ser chamadas de cores frias, cores quentes, vão dar noção de sabor. Então, observe que elas estão presentes em muitas outras áreas. Podem ser misturadas e gerar outras cores também. Então, estão aplicadas em várias áreas. E aí, vamos exercitar um pouquinho a respeito do que a gente viu hoje? A primeira questão diz assim, ó. A nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produz uma substância chamada de melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz em seu quarto e deitou-se exatamente abaixo de uma lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não teria conseguido resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de... E aí a resposta seria baixa frequência. Se é baixa frequência, é baixa intensidade, não suficiente para gerar o bronzeamento, que é o mesmo efeito que é gerado pela luz solar ou algumas outras luzes artificiais. E para finalizar, a gente tem a ideia das folhas de uma árvore, quando iluminada pela luz do sol, vão mostrar a cor verde, quase sempre. A opção A diz assim, por que acontece isso? É o que ele quer saber. A opção A diz assim, ó, reflete difusamente a luz verde do espectro solar? B. Absorve somente a luz verde do espectro solar? C. Reflete difusamente todas as cores do espectro, exceto o verde? D. Difrata unicamente a luz verde do espectro solar? E D. A visão humana é mais sensível a essa cor? Não, a nossa visão ela é sensível a todas aquelas cores que vão do infravermelho até ultravioleta. Porém, eu já falei para vocês que o que a gente enxerga é o que é refletido. Então, é porque reflete difusamente essa cor, no caso seria a cor verde. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para verificar outras questões a respeito do conteúdo e também outras aulas se você tiver perdido alguma. Eu te espero aqui nas próximas. Até mais!